O quarto poder. Um país democrático é regido por três poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas existe um quarto poder, a Igreja. Na Idade Média, a Igreja exerceu poder político equivocado, deixando seu papel sacerdotal. Desde a separação entre Igreja e Estado, o mundo tem desprezado o poder da Igreja e esta também tem se esquecido de exercer seu papel espiritual sobre a sociedade. Todo e qualquer poder só é legítimo quando reconhece o poder de Deus. Qual é o quarto poder? Vamos analisar cada um dos três poderes e depois sobre o quarto poder, concluindo que todos os poderes pertencem a Deus. O primeiro poder, o judiciário. Isaías 33, 22, a parte A do versículo: o Senhor é o nosso juiz. O poder judiciário é o que julga e faz valer as leis, promovendo a justiça. Age em todas as instâncias, federal, estadual e regional, através das comarcas. Os juízes, promotores e advogados são os personagens mais comuns no judiciário. Quando uma causa não satisfaz ao requerente, este pode recorrer a uma instância superior. As injustiças vistas todos os dias têm levantado questionamento e mostrado como a justiça humana é falha, como diz Jeremias 17:5. Por isso recorremos a um poder superior. Em 1 Samuel 24:15, a Deus pertence a justiça, pois Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias, conforme os Salmos 7:11. Todo juiz é passível do próprio julgamento que faz e está sujeito às leis, podendo ser condenado da mesma forma. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, como diz Deuteronômio 32:4. A justiça divina é imparcial, porque Deus julgará o justo e o perverso. Sabemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diante das injustiças deste mundo, confie que não fará justiça o juiz de toda a terra. Nunca tente fazer justiça com as próprias mãos, nem confie na justiça humana, embora deva exigir seus direitos legais. O mais importante é confiar que Deus fará justiça, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. No último dia, Deus fará um grande julgamento, onde toda a verdade será revelada, conforme Apocalipse 20:12. Se justiça humana falhar, Deus não falha. Confie na justiça de Deus. O segundo poder, o legislativo. A parte B do capítulo 33, versículo 22 de Isaías. O Senhor é o nosso legislador. O poder legislativo é responsável por formular as leis e fiscalizar o seu cumprimento. Os vereadores, os deputados, tanto os estaduais como os federais, bem como o Senado,
são os representantes do legislativo. Os temas discutidos e aprovados pelos legisladores determinam as leis do país. Muitas leis são aprovadas com base na opinião popular. Contudo, não podemos esquecer que Deus é o supremo legislador, conforme Tiago 4,12, e que a sua vontade deve ser considerada para observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitarei seguro na terra, conforme diz Levítico 25,18. As primeiras leis foram criadas por Deus e até as normas da natureza foram estabelecidas por Ele. Lá em Gênesis 1:16-18 fala a respeito. Quando o homem muda as leis de Deus, cria desordem e caos. A palavra de Deus declara: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, conforme Isaías 10:1. Leis justas defendem os direitos dos oprimidos e evitando que venham legislar em causa própria. As leis devem ser imparciais para todo o povo, pois 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Provérbios 20:10. Somente a lei do Senhor é perfeita e toda a lei humana é passível de erro. Precisamos ter a palavra de Deus como princípio ético e moral para a sociedade. Por isso a igreja deve influenciar nas leis, fazendo valer seus direitos como cidadãos. A inversão de valores tem prejudicado as famílias, mas ai dos que ao mal chamam o bem, mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo, conforme diz Isaías 5:20. A palavra de Deus é imutável, por isso deve servir de baliza para as leis humanas. As leis de Deus são eternas. O terceiro poder, o poder executivo, a parte C do versículo 22 do capítulo 33 de Isaías diz: o Senhor é o nosso Rei. O poder executivo tem a tarefa de fazer cumprir as leis. Os prefeitos, governadores e principalmente o presidente da República são os representantes do poder executivo nos níveis municipais, estaduais e federal. Dentre os outros 2 poderes, este é um dos mais visados pelo povo, porque tem a função administrativa de fazer chegar à população os seus direitos. Quando lemos na Bíblia sobre o reino e reis, podemos entender o que é para nós hoje a República, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, conforme os Salmos 22:28. No tempo antigo, as nações eram governadas por reis em um regime de dinastia que passava de pais para filhos. Muitos reinos eram conquistados por meio de guerras. Embora ainda existam países com regimes monárquicos, sua monarquia geralmente não é absoluta como antes, dependendo também de parlamentares e outras instâncias governamentais.